Nós estamos começando mais um programa da série A JFS Convida, aqui no canal Arte Agora. E hoje eu vou conversar com o escritor Marcelo Yuggen, que é um especialista em guerra híbrida. É uma coisa que está aí, atanazando o juízo da gente. E ele vai explicar exatamente o que significa isso e a gente vai sair daqui um pouco mais tranquilo e provavelmente com um pouco mais de medo. O Marcelo Yuggen já está fazendo as conexões de áudio e de vídeo. Eu percebo que ele ainda está com o áudio fechado, está com aquela... Pronto, Marcelo Yuggen, bem-vindo ao canal Arte Agora, bem-vindo ao programa Alexandre Santos Convida. Tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu quero agradecer o convite para participar desse teu programa e poder trocar um pouco de ideias a respeito da realidade brasileira, que é uma coisa que está precisando, está sendo cada vez mais importante. É isso mesmo, Marcelo. Você acabou de ferir a ferida, né? Quer dizer, foi exatamente no alvo, né? Existem temas que precisam ser conversados, e conversado muito, né? E esse objeto da nossa conversa de hoje, eu acho que é uma coisa muito importante e, desde já, eu agradeço a você a sua disponibilidade de estar conosco. Mas vamos começar o programa com aquela velha pergunta que todos que conhecem o programa já percebem. É uma pergunta simples. A ideia é que contextualizar a sua presença neste programa e também fazer o registro histórico da sua passagem pelo canal. E nós vamos fazer isso com uma pergunta, Marcelo. Eu vou perguntar, Marcelo Yuggen. Quem é Marcelo Yuggen? Marcelo Yuggen sou eu. Eu sou paranaense, sou curitibano, tenho 70 anos de idade, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, sou advogado. Ao longo da minha vida, eu me apaixonei, há uns 20 anos atrás, eu me apaixonei pelos temas relativos à questão da segurança pública. Eu exerci alguns cargos na área de segurança pública, de gestão, e acabei me transformando num estudioso das questões da segurança pública. E, à medida em que isso foi evoluindo, eu comecei a acompanhar outras questões da vida política brasileira e, a partir da eleição do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, eu me dediquei a tentar entender o que aconteceu com o país, que há 7, 8 anos atrás era uma das nações mais promissoras do mundo e hoje se transformou num pária na comunidade internacional. Eu fui colocado diante de algumas contradições muito inexplicáveis, em princípio, e aí eu passei a estudar um pouco mais essa questão para tentar entender como que aconteceu essa transformação tão radical e tão rápida da realidade Marcelo, brasileira. nós estamos
Eu sei que Estudiante é um homem extremamente inteligente, tanto assim que ele já conseguiu entrar num tema e fugiu da pergunta pessoal. As pessoas, os homens públicos, eles têm essa tendência. Eles preferem falar das causas, falar e não falar de pessoas, e muito menos pessoa, muito quando é ela própria. Então, a sua resposta foi realmente assim muito. E aí nós percebemos que você é jurista, que você é um homem que já viveu algumas décadas, e é do Paraná, mas vamos ir lá atrás vamos retornar no tempo aí umas 5 décadas, 6 décadas. Como era o menino Marcelo? O menino Marcelo, ele nasceu em Curitiba mesmo, ele brincava, ele já tinha aquela preocupação, ele queria ser jurista. Quando foi que ele quis? Como foi esse processo aí? Lá atrás, Marcelo? Isso é uma coisa assim que é muito importante, porque aqueles que acompanham o canal até agora já perceberam que os homens públicos ele começa a ter suas preocupações muito jovens, né? É difícil o homem público, ele, né? Como é que foi o comecinho lá atrás? Né? Olha, em primeiro lugar, me desculpe estar entrando no tema precocemente, mas é porque eu realmente pensei que a Não. gente estava... Olha, eu aqui, quem pede desculpas sou eu. Nós sabemos que quem manda no programa é o convidado, né? É porque o convidado, a gente tem vontade de saber, tá certo, tal. Tá bom. Mas por isso que eu recoloquei a pergunta, mas se alguém deve desculpas a alguém, sou eu. Tá bom. Mas nós vamos ter tempo de conversar, então, até porque o que acontece no Brasil nesses últimos anos é uma coisa tão grave, que a gente tem que dedicar muito tempo. Mas a gente vai buscar um pouquinho lá do Marcelo mais jovem. Eu não sei se era conhecido como Marcelinho, ou Celinho, ou se tinha outro tipo de apelido, se nunca teve apelido. Não, Enfim, como é que eu era nunca assim, o tive Marcelo lá atrás? apelido. Nunca tive Não? apelido. Só agora que a minha esposa me apelidou exatamente de Marcelinho. Então, agora Ah, as os mulheres são nossos sábias. netos, os nossos netos me chamam de Marcelinho. Mas, fora isso, eu nunca tive nenhum apelido. Eu devo dizer a você o seguinte, eu nasci em Curitiba, nunca deixei de morar aqui, nascido, criado, vivido, morei aqui minha vida toda. Eu confesso a você que as lembranças que eu tenho das minhas primeiras aventuras nesse mundo já mostravam pelo menos uma vontade de participar das coisas. Eu frequentava, a época que eu estava no ensino médio, eu já frequentava atividades extracurriculares, toquei em fanfarra, cantei em coral, mexi com pintura, com fotografia. O colégio em que eu estudava tinha uma escolinha de arte, eu participava. Quer dizer, eu sempre fui muito ativo assim em coisas que não precisava ser exatamente aquelas que eram as obrigatórias, né? O meu pendor para as ciências humanas, para as ciências sociais, vem de berço, porque eu jamais consegui me acertar com ciências biológicas ou com ciências exatas. Nunca foi a minha praia. É um espanto que eu consiga somar 2 mais 2. Fora isso, eu já não tenho mais muita capacidade. Eu sei que eu estou falando com um engenheiro, eu tenho um irmão engenheiro. A matemática, para mim, é um mistério insolúvel, sempre foi. E eu me lembro, assim, em algum momento da minha primeira adolescência, eu recebi algum tipo de impacto com relação a alguém que tinha sido condenado à morte em algum lugar. E eu, naquele momento, eu senti assim, muito forte dentro de mim que aquilo era injusto. Que o Estado fazer com uma pessoa uma coisa que, quando outra pessoa faz, é crime, me pareceu muito injusto.
Por outro lado, também ficou claro na minha cabeça que é uma coisa irreversível. Eu já imaginava de erros judiciários que possam ter acontecido. Então, hoje já se sabe de inúmeras pessoas que foram condenadas e executadas e que, no fim das contas, não eram culpadas daquilo pelo que foram condenadas. Naquele momento, eu entendi que eu tinha que ser advogado. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu não me lembro muito como aconteceu, mas eu me lembro que quando eu percebi que a pena de morte era uma coisa muito injusta, nasceu em mim a necessidade de ser alguém que pudesse lutar contra isso. Agora, no meio do caminho, no momento de prestar o vestibular, isso que aconteceu, eu nunca tive dúvidas. A não ser no exato momento, no ano do vestibular, eu acabei optando por psicologia e não fiz cursinho para direito, e fiz cursinho para psicologia, e fiz vestibular de direito e de psicologia, passei em ambos, e na hora do vamos ver, eu escolhi direito mesmo. E acabei fazendo direito, que era o destino que eu tinha traçado para mim mesmo já de início. Então, foi o único momento de dúvida que eu tive, eu não tenho nenhuma noção de por que isso aconteceu. E me formei advogado em 1975, e dali em diante exerci a minha profissão durante alguns anos, durante muitos anos, mas desde o tempo de faculdade, eu já... Mentira, desde antes, no ensino médio, quando veio o golpe de 1964, eu estava no ensino médio. Já ali, com 14 anos, eu comecei a fazer política contra a ditadura. Tinha um movimento estudantil secundarista na época, eu participei, andei saindo de madrugada, escrevendo abaixo a ditadura nos muros, e assim, ali se iniciou, eu sempre digo, com 14 anos eu comecei na política, e estou até hoje, mas uma política não eleitoral. Com exceção de 2 momentos assim, utópicos, eu nunca fui candidato a nada. Eu tive 2 candidaturas na década de 80, mas ambas meramente para marcar posição, sem nenhuma chance eleitoral efetiva. Então, eu nunca ocupei cargo eletivo. Eu fui gestor público na área de segurança, mas eu nunca ocupei cargo eletivo, mas nunca deixei de atuar politicamente, desde os meus 14 anos. Na faculdade, eu fui vice-presidente do centro acadêmico, e eram os anos de chumbo da ditadura, era início da década de 70. Eu continuei fazendo política no centro acadêmico, e quando saí da universidade, eu imediatamente entrei no Comitê Brasileiro da Anistia, já trabalhei ali pela anistia, e na sequência vim vindo. Exercendo a minha profissão, eu tive alguns percalços pelo caminho, teve momentos que eu desisti da advocacia por entender que a justiça nossa acabava tendo defeitos que eu não conseguia suportar, fui fazer outras coisas, depois voltei para a advocacia, depois acabei saindo justamente para exercer esses cargos na administração pública, e aí, então, encerrei com a advocacia e passei a trabalhar com consultoria na área da segurança pública. Acho que talvez seja essa a resposta que eu devia ter dado desde o início. Sim. Não, aqui a resposta sua estará sempre certa. E, na realidade, essa sua trajetória, ela já, vamos dizer assim, ela já estimula algumas perguntas que eu não vou fazer agora, mas que eu queria fazer depois, lá, porque sempre traça um paralelo entre o que você viveu, o que a gente vive hoje,
a gente vai conversar um pouco sobre isso no final da sua exposição. E eu queria que você começasse a falar já era no nosso livro, que trata de guerra híbrida, que é um assunto muito novo, né? E que, enfim, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Olha, Alexandre, a questão fundamental é que várias coisas foram acontecendo à medida em que o processo político foi se desenvolvendo, e nós, a grande maioria do povo brasileiro, eu acho que até me incluo nisso, não se deu conta de que era um conjunto de coisas que tinham relação entre si, que se articulavam entre si. Acontecia uma coisa, dali a pouco acontecia outra, em outro lugar, com outro formato, e isso foi acontecendo e acontecendo, e ninguém foi se dando conta, mas, na realidade, eram ocorrências, todas elas articuladas entre si, dentro de um plano maior e com um objetivo específico. Aí, num determinado momento, apareceu uma situação que disparou um gatilho, vamos dizer assim, foi quando eu percebi que muitas pessoas de nível universitário, pessoas de alto nível de inteligência, pessoas com capacidade de visão crítica e de análise, continuavam achando que a Operação Lava Jato tinha sido efetivamente uma luta de combate à corrupção, quando já haviam elementos absolutamente indiscutíveis, mostrando que essa realidade não existia, que aquilo tinha sido um artifício. E eu, então, comecei a buscar a raiz disso. Como é que podia pessoas tão esclarecidas simplesmente não enxergarem o que estava absolutamente escancarado? E foi quando, então, eu comecei a perceber, a partir do fato de que aquilo que eu falei aquela hora, nós tínhamos um país, em 2010, 2012, um país que era uma promessa mundial. Havia um clima no mundo entendendo o Brasil como... no livro que eu escrevi, inclusive, é mencionada uma reportagem da revista The Economist, onde o Brasil ocupou a capa com um foguete em plena decolagem. Isso até 2011, 2012. Em 2013, ocorrem aquelas manifestações que começaram em São Paulo com o inconformismo de algumas pessoas por conta do aumento da passagem do ônibus, e, a partir dali, sucessivamente vão acontecendo coisas, e em 2020, início de 2021, este país era objeto de chacota no mundo. Como é que de 2013 a 2020 nós passamos de um país respeitado, um país que era uma potência mundial em desenvolvimento, o mundo inteiro achava que nós nos transformaríamos em uma grande potência em prazo breve, e menos de uma década depois nós nos transformamos em piada.
Como é que isso podia ter acontecido? E, a partir daí, eu fui investigar e cheguei à conclusão de que isso não foi acaso, não aconteceu por acaso. Isso obedece a uma lógica que é perfeitamente identificável. Nós podemos encontrar, assim, todos os elementos que mostram que o que aconteceu no Brasil foi uma estratégia de guerra híbrida. Então, vamos lá. O que significa guerra híbrida? Guerra híbrida é uma estratégia que foi desenvolvida nos últimos 25, 30 anos dentro dos Estados Unidos da América do Norte como uma condição de obter as mesmas vantagens que uma guerra convencional proporciona, mas sem o uso da violência explícita. Explico. Percebeu-se, na realidade, algumas pessoas, digamos, todas da área da inteligência militar dos Estados Unidos, dois ou três majores da Força Aérea, principalmente. No livro eu cito os nomes e as obras deles, através das quais eles desenvolveram essa teoria e começaram a pesquisar. São guerras psicológicas. Eles chegaram à conclusão de que é possível, através das condições que o mundo hoje, que é hiperconectado, que o mundo permite hoje, é possível lentamente, utilizando vários tipos de instrumentos, você ir colonizando a cabeça das pessoas, de várias pessoas, e fazer com que essas pessoas acabem tomando decisões que favorecem aos interesses de quem está manipulando essas opiniões. Então, é disso que se trata. Por isso que o título do meu livro é O que você pensa que você pensa, não é você quem pensa. Porque, na realidade, as pessoas estão entendendo como suas convicções que são de outrem e foram implantadas nelas através de meios psicológicos extremamente sofisticados. Essa é que é a situação. As pessoas tendem a reagir negativamente a isso. Peraí, não, eu sou uma pessoa informada, eu sei o que eu estou falando e tal. Mas, quando você estuda a questão, e isso no meu livro fica perfeitamente demonstrado, isso está descrito. Essas pessoas escreveram livros, essas pessoas desenvolveram teorias. Dentro dos Estados Unidos, criaram-se instituições para estudar e desenvolver esse tipo de trabalho. Marcelo, diga. Eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é, você iniciou sua brilhante exposição a partir do funcionamento da Lava Jato. E aí eu lembro que no governo do presidente Lula, no primeiro mandato, houve um esforço para destituí-lo. Exatamente o que fizeram com a Dilma no segundo mandato. Eu concordo plenamente com você. Devo dizer que eu concordo plenamente e acho, inclusive, que eu vou chamar de golpe, não vou chamar abertamente, quem não gostar eu posso até mudar depois para não, eu vou mudar o termo assim, mas eu acho que foi um golpe mesmo. O golpe que aconteceu em 16 se tentou aplicar em 14, só que era outro tipo de golpe. Era um golpe dentro da eleição. Né? Eu lembro que a campanha de fake news, né? As campanhas que tentavam denigrir a imagem da presidente Dilma, tá certo? E o fato é que o ingresso do presidente Lula no segundo turno
desequilibrou a balança e a Dilma venceu a eleição. E aí um dado que é interessante, para quem gosta de dados, a época em que o Brasil apresentou menor índice de desemprego foi com a Dilma Rousseff, no primeiro mandato dela. Veja o sucesso econômico, né? Que é exatamente aquela consequência daquilo que o Marcelo estava falando. Pois bem, como ela não interessava a esses mentores da guerra híbrida, fizeram e no final ela foi posta. Mas a minha primeira pergunta é com relação, eu remonto, com a participação do juiz Sérgio Moro, disse que a história se encarregou de revelar quem ele é, não só assumindo um mandato, assumindo um posto administrativo no governo do senhor Bolsonaro, mas agora tentando essa atrapalhada de ser candidato a presidente, muda de partido, gasta dinheiro dos outros, uma confusão danada. Mas o fato é que, quando a gente olha um pouquinho para trás, Marcelo, a gente vê lá no governo de Lula a figura de um cara chamado Joaquim Barbosa, que chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal e, de alguma forma, ele cumpriu um papel parecido com o que o Moro cumpriu depois. Evidentemente que o Joaquim Barbosa não era um cara tão desqualificado quanto o Moro, não tentou desmontar a Petrobras, não tentou destruir a economia nacional, mas, de alguma forma, ele acolheu acusações contra o presidente Lula, e o fato que depois ele descobriu que está tão errado que ele pediu para sair e foi embora logo, dá certo, tal. Você vê algum tipo de paralelo entre o papel cumprido pelo ministro Joaquim Barbosa com o que foi cumprido depois com o juiz Sérgio Moro? Olha, antes de começar a te responder, eu queria ilustrar isso que você falou do ex-juiz Sérgio Moro, que hoje ainda, eu vi no noticiário que a ala oriunda do Democratas, que compõe essa União Brasil, está impugnando a filiação do Sérgio Moro à União Brasil, porque, para admitir a sua filiação, eles exigiram dele que declarasse que ele não seria candidato a presidente. E ele declarou. E ontem ele assinou a ficha de filiação. E hoje ele declarou que não desistiu de nada. Ontem ele desistiu, assinou a ficha, daí hoje já não desistiu. Quer dizer, é aquilo que você está dizendo, é um desqualificado, uma pessoa é um traidor, ele não tem compromisso nenhum com a sua palavra, isso está mostrado no meu livro. Bom, era uma ilustração. Eu vejo esse paralelo entre Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, mas é um paralelo tênue, penso eu, sabe, Alexandre? Porque eu gostaria de fazer uma pequena contextualização, que o meu livro tenta deixar clara. Os Estados Unidos, há 200 e tantos anos atrás, começou a construir uma doutrina que recebeu o nome de doutrina Monroe, porque foi criada por um presidente que tinha esse nome lá. E essa doutrina, ela é a semente de todas essas coisas, porque ela se associa a uma outra coisa que é meio até maluca, mas que existe dentro dos Estados Unidos, e eu tenho referências bibliográficas abundantes sobre isso no livro, que chama-se O Destino Manifesto. Há uma noção dentro dos Estados Unidos da América de que eles têm o destino de comandar o mundo, de que a América, principalmente, é dos americanos e que o líder dos americanos são eles, e que do norte do Canadá ao extremo sul da Patagônia, ninguém tem direito à soberania plena. Os Estados Unidos têm que mandar nisso aí.
é doutrina Monroe e teoria do destino manifesto. Isso, as pessoas podem dizer que eu estou aqui falando uma teoria da conspiração. Bom, existe bibliografia sobre isso. Quem quiser pode consultar. A partir dessa noção divina, o destino manifesto é isso. Deus concedeu aos Estados Unidos da América do Norte o direito de ser o dono do mundo. Eles pensam isso. Não todos, claro, né? Mas há uma cultura lá que trabalha com essa ideia. Então, é o seguinte, o mundo tem que agir de acordo com aquilo que os interesses dos Estados Unidos determinam. E os interesses dos Estados Unidos têm um nome: dinheiro. Então, os Estados Unidos permanentemente trabalham com a noção de que é preciso defender o dinheiro deles, os empresários deles, de qualquer coisa que possa prejudicá-los. Não importa a quem isso prejudica. Eu estou dizendo isso e pode parecer panfletário, pode parecer que eu estou aqui fazendo panfletagem, agitação e tal, mas, como eu digo, a bibliografia, as coisas estão todas muito fundamentadas. Eu coloco isso no meu livro, mas quem não quiser ler no meu livro, vai ler em outro lugar, está lá. Diga. Ô Marcelo, agora, por ocasião das Olimpíadas de Inverno em Pequim, houve encontro do presidente Vladimir Putin com o presidente Xi Jinping. E, naquela ocasião, eles distribuíram uma nota conjunta, na qual eles afirmavam a iminente extinção do regime unipolar, comandado pelos Estados Unidos, e a instalação de um regime multipolar. Naturalmente, de lá para cá, nós já vimos começou a guerra no leste europeu, que deu ensejo à criação, talvez, a mais profunda campanha publicitária contra um país e contra uma personalidade, com isso que a mídia ocidental moveu contra o presidente Putin. Então, hoje em dia, eu acho que Putin hoje está uma figura mais execrada do que o próprio Saddam Hussein, porque foi uma coisa mais concentrada. Você ligava a televisão, qualquer hora do dia era alguém falando mal dele, que é um malvado, que não toma banho, que é fedorento, enfim, tudo que podia falar mal de alguém, se falou mal dele, né? E agora, o Putin, que me parece que não é nenhum bobo, junto com o presidente Xi Jinping, primeiro ele exigiu que o pagamento do gás que ele exporta para a Europa seja feito em rublo e não em dólar. E aí quebra um desses pilares que você colocou. Depois ele fez o uso de uma arma, que é o míssil hipersônico, que os técnicos dizem que é uma arma, enfim, que pode desequilibrar uma guerra porque não pode ser detectado. Então, isso também abala um outro pilar que são as tropas do Tio Sam. E o Xi Jinping disse que não vai tomar posição a favor dos Estados Unidos, porque o aliado de longas datas é a Rússia. E aí, o que é que você acha disso? Você acha que os americanos estão meio né, se você me tontos permite, com essa situação, né? Então, eu acho que estão, mas eu quero dizer a você o seguinte, que isso é a geopolítica em plena evolução. Eu tenho para mim que o império estadunidense está realmente nos seus últimos estertores, mas o tempo histórico não é assim, amanhã cedo acabou. Eu acho que não é para nós vermos, mas há sinais de que o império estadunidense já está começando a declinar. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, que enquanto isso não acontece, eles lutam o que eles podem. E eles lutam dentro desse paradigma que eu estou tentando colocar aqui para você. Aonde aparece
regimes políticos, onde aparece nações que, através de alguma forma, arriscam trabalhar a favor dos seus próprios interesses soberanos, e esses interesses soberanos contrariam os interesses soberanos dos Estados Unidos, imediatamente os Estados Unidos começam a trabalhar para sabotar isso. Isso é histórico. Desde que a doutrina Monroe foi criada, os Estados Unidos intervieram no mundo inteiro a cada vez que os interesses norte-americanos, os interesses estadunidenses, eu não gosto dessa expressão norte-americanos, porque pega o México e o Canadá também. Os interesses estadunidenses começaram de algum modo, serem ameaçados. Então, eu vou chegar lá. Na América Latina, os Estados Unidos intervieram em todos os países, à exceção da Colômbia. Não há um país... mentira! A Costa Rica também. Fora Costa Rica e Colômbia, que nunca se insurgiram contra os Estados Unidos, este país interviu em todas as nações latino-americanas em algum momento da história nos últimos 200 anos. E sempre para combater movimentos que tentavam beneficiar a própria população, e isso ameaçava os grandes interesses do capital estadunidense. Então, a gente tem que partir desse princípio. Eles têm uma teoria, essa teoria que eu estou te falando, da guerra híbrida, ela tem por objetivo uma coisa chamada regime change, que em inglês quer dizer o seguinte, mudança de regime. Eles têm diversas estratégias para conseguir mudar o regime do qual eles não gostam, que não se comporta de acordo. Então, historicamente, solta lá meia dúzia de Marines, eles desembarcam, botam o regime abaixo e colocam lá um fantoche qualquer ou alguém aliado deles. Porque isso é uma coisa importante. Sempre há nesses países uma camada da alta burguesia que prefere mesmo se aliar a eles, porque é uma perpetuação de privilégios. Então, vamos voltar para o Brasil. No Brasil, em 1954, o Getúlio Vargas se matou. Deixou uma carta-testamento na qual ele diz claramente que os interesses estrangeiros e tal, e coloca os Estados Unidos como capitão disso, não aceitam as conquistas, o salário mínimo que ele tinha dobrado de tamanho, etc, etc. Depois, 10 anos depois, vem a queda do João Goulart. Ora, na queda do João Goulart é a mesma coisa. Cada vez que um governo brasileiro tentou colocar a cabeça de fora, apareceu a espada vinda do norte e cortou essa cabeça. Muito bem. Aí vem o Lula, 2002, 2003 ele toma posse. E começa a fazer, efetivamente, um governo voltado para a soberania nacional, voltado para as classes trabalhadoras e voltado que não atende aos interesses do grande capital, pelo menos não com a docilidade que eles gostariam. O resultado é que o Brasil, entre 2003 e 2010, construiu algumas coisas que incomodaram profundamente os Estados Unidos. As mais importantes são as seguintes. Primeiro, vamos chegar onde você chegou no Vladimir Putin querendo receber em rublo. Os BRICS. O Brasil constituiu o bloco dos BRICS, com Rússia, China, Índia e África do Sul,
e começaram a montar um polo de fomento econômico fora do Fundo Monetário Internacional e fora do Banco Mundial, que são, historicamente, dois organismos de fomento mundial econômico que são dóceis ao comando estadunidense. Washington manda no FMI, Washington manda no Banco Mundial, e Washington não ia mandar nos BRICS. Tanto que foi criado um banco com a mesma finalidade do Banco Mundial, que era o Banco dos BRICS, e cuja finalidade era, em última análise, acabar com a supremacia do dólar, com a hegemonia do dólar. Então, isso os Estados Unidos não podiam engolir no Brasil. Outra coisa que o Lula fez, desenvolveu, através do Celso Amorim, do embaixador Celso Amorim, uma nítida política sul-sul. Começou a voltar os olhos do Brasil para a África, começou a voltar os olhos do Brasil para a Ásia, começou a colocar o Brasil no seu lugar no hemisfério sul. Se a gente sabe que o hemisfério norte domina o mundo há séculos, a política externa brasileira começou a trabalhar com o sul, com o hemisfério sul. Isso também desfavorecia os interesses dos grandes empresários e do grande capital estadunidense, porque os investimentos, a troca econômica e financeira se dava na margem do capitalismo central. E a terceira coisa chama-se pressão. O Brasil descobriu talvez uma das mais importantes e maiores reservas de petróleo do mundo. Sabe-se que os Estados Unidos precisam de mais de petróleo. E sabe-se que o petróleo, a maior parte do petróleo que eles importam, principalmente agora que eles boicotaram a Venezuela, vem do Oriente Médio. O petróleo que vem do Oriente Médio tem que percorrer uma rota longa, acidentada e conturbada. Um petróleo que viesse do Brasil estaria próximo, em linha reta e sem qualquer problema de perturbação da paz. Mas o governo brasileiro não estava assim tão interessado em fazer do jeito que eles queriam, em entregar o petróleo para as grandes companhias multinacionais a serviço do capital central. O que aconteceu? Disseram que a Petrobras não ia jamais conseguir explorar, porque é um desafio tecnológico, PPP. Não. A Petrobras desenvolveu tecnologia capaz de explorar o pré-sal com grande lucratividade e produtividade. Bom, aí o seu Luiz Inácio da Silva resolveu fazer um marco regulatório onde ele acabou para o pré-sal com o regime da concessão e colocou o regime da partilha, onde a Petrobras obrigatoriamente tinha que participar de toda a exploração, as multinacionais não poderiam fazer nada sozinhas, a participação da Petrobras seria de 30% obrigatoriamente no mínimo, e N outras vantagens para fazer com que o petróleo, aquela quantidade imensa de petróleo, se transformasse em riqueza para o Brasil, para o povo brasileiro. E isso os Estados Unidos não podem suportar. Então, vamos voltar para o Joaquim Barbosa. Eu não sei, porque eu não estudei a fundo a questão do mensalão, para poder dizer para você aonde que entrou ou deixou de entrar a guerra híbrida na época do Joaquim Barbosa. O que eu sei dizer a você é o seguinte, que o seu Lula é provavelmente um dos mais completos fenômenos políticos do século XXI. Do século XX já e do século XXI. Ele é inalcançável.
A verdade é essa. Eu me lembro uma época que eles diziam assim que o Lula parece pão. Quanto mais você sova, mais ele cresce. E a verdade é que não houve, eles não conseguiram alcançar o Lula. Ele resistiu ao mensalão, ele resistiu a... O Zé Dirceu caiu, mas ele ficou. E continuou fazendo. Em 2010, aprovou o marco regulatório do pré-sal, continuou fazendo a diplomacia sul-sul e continuou nos BRICS, soberania. E as manobras simplesmente não colavam. Não colavam. Só que a Dilma não é o Lula. Ela não tem a mesma resiliência, ela não tem o mesmo carisma, ela não tem a mesma capacidade de articulação. Mas as coisas corriam bem para o Brasil. Até que veio 2013. 2013 é o momento em que se cria a grande janela de oportunidade para que a guerra híbrida pudesse entrar com toda a força no Brasil. Por quê? Existe um teórico que é estadunidense, embora resida na Rússia já há alguns anos, ele desenvolveu toda essa questão sob o nome de guerra, de revolução colorida, perdão. A guerra híbrida ele chama de revolução colorida. E ele detectou a coisa assim, é preciso que haja dentro do país alvo aliados fortes, senão não é possível fazer a troca de regime. E esses aliados se dividem em 3 categorias. Os dirigentes, os soldados e os gerentes intermediários. Em 2013, aquela enorme efervescência difusa, sem qualquer tipo de objetividade que aconteceu, gerou o caldo de cultura para que as grandes organizações, os think tanks americanos, estadunidenses, viessem aqui e despejassem dinheiro em organizações de extrema-direita. Não é nenhuma coincidência, embora muita gente ache que seja, que as jornadas de junho de 2013 são seguidas, no tempo histórico, por um piscar de olhos, pelo movimento do impeachment. Os MBLs da vida, os Vem para a Rua, esses aí, receberam rios de dinheiro vindo de dentro do capital estadunidense, vieram para cá, despejaram dinheiro para essa gente, e eles se apropriaram do movimento difuso, que começou por 20 centavos e que acabou explodindo daquele jeito, e deram a esse movimento uma pauta. Vamos derrubar a Dilma. Se você prestar atenção, aí está a ideia da guerra híbrida. Trocar o regime. Acabar com essa história de soberania, de governar para o seu próprio povo. O que aconteceu? A mídia foi junto, essas organizações receberam um financiamento forte e começou o que na guerra híbrida se chama operação psicológica, que é a grande campanha de convencimento, porque todas aquelas pessoas viraram soldados, né? E começaram a divulgar, a colocar no imaginário brasileiro coisas assim, que não encontravam respaldo na realidade. Aí entra o seu Sérgio Moro. No momento em que esse clima toma conta do Brasil pelo impeachment, nasce a Operação Lava Jato. E nós hoje sabemos, pelas revelações do Intercept, principalmente,
que ela já nasce com um objetivo político muito claro. E aí é que está a diferença entre o Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa, penso eu. O adversário do Joaquim Barbosa era um gigante. O adversário do Sérgio Moro não era. A Dilma já estava liquidada naquele momento. Quando liquida a Dilma, porque o nosso golpe de 2016, e eu estou com você, eu não acho que foi golpe, eu tenho certeza absoluta que foi golpe, e falo isso não apenas como cidadão, mas também como jurista, foi, sem dúvida nenhuma, um golpe. Não houve crime de responsabilidade e, portanto, não há previsão constitucional. Diga-se o que se disser, que respeitou-se o rito, não. Não houve crime de responsabilidade, a história já se encarregou de provar. Né? Então, o golpe foi desdobrado em dois momentos. Primeiro, nós temos que derrubar a Dilma, depois nós temos que impedir o Lula de reassumir a presidência. Derrubada a Dilma, surge o Sérgio Moro. O que faz o Sérgio Moro? Tira o Lula de combate. A quantidade de irregularidades que toma conta da Lava Jato, que faz com que a Lava Jato tenha sucesso, é brutal. É uma coisa que não tem como esconder, ou sonegar, ou disfarçar. Mas o que é importante de a gente ver? O modo como, a partir de 2013, foram se sucedendo. A gente pega, Alexandre, os manuais de guerra híbrida e tudo que os manuais preconizam foi acontecendo, sabe? E a gente vai olhando com calma e parece assim, não, as jornadas de junho não tem nada a ver com o MBL, com o impeachment. Não, o impeachment não tem nada a ver com a Lava Jato. Sabe? Escuta, caiu a Dilma, assumiu o Temer, 2 meses depois aprovou-se o fim do marco regulatório do pré-sal, foi lá o Zé Serra e entregou, aprovou o projeto, voltando para o regime de concessão e devolvendo o petróleo que hoje está na mão, né? Diga. É isso que eu queria ver bem. Tão logo houve o golpe, o usurpador Temer, ele se encarregou com uma pressa enorme, de levar adiante uma pauta liberal. Né? E, naturalmente, essa pauta liberal ela envolveu não apenas questões como a reforma trabalhista, lei de teto de gastos, mas centrou muito na Petrobras. Isso, naturalmente, ele tinha lá o dedo do senhor José Serra, com a cumplicidade do então presidente da Petrobras, que foi da equipe do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, e a gente nota o seguinte... Não, Pedro Malan não, foi outro. Ele lá no FHC, ele era presidente de alguma coisa. Ele não... Parente, não é o Parente? Pedro Parente. Exatamente, Pedro Parente. Pedro Parente, tá certo? Então, a gente vê o seguinte, Pedro Parente, né? Então, a gente vê que o governo Temer, ele retomou de forma repaginada, algumas preocupações de Fernando Henrique Cardoso. Por favor, não esqueçam desse nome. Ele é tão canalha quanto esses outros que nós estamos falando aqui. O FHC, eu não sei se você lembra, Marcelo, ele tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobras. Não sei se você lembra, não é? Petrobras, tá certo? Então, também. Então, houve aquele... Temer foi somente 2 anos de roubalheira, de desmonte. Aí veio o senhor Bolsonaro. E Bolsonaro, ele foi um pouco mais adiante, porque a pauta dele não era apenas liberal, ele era ultraliberal e entregou para o senhor Paulo Guedes. Né? E aí Paulo Guedes está fazendo o que faz. Só para a gente ter uma ideia,
Nos dias de hoje, a pessoa que foi indicada pelo governo Bolsonaro para assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras não pôde assumir porque estava envolvido com irregularidades. A pessoa que lhe indicou para a presidência da companhia, com o objetivo de privatizar, a toque de caixa, também não está podendo assumir, porque também está metido com irregularidade. Isso para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E aí, vamos dizer assim, feito esse preâmbulo, eu vou contextualizar a pergunta. Nos tempos do impeachment, um dos paranaenses mais ilustres que eu conheço chama-se Roberto Requião. E, na época, o Roberto Requião ele dizia que ia mandar um aviso para as embaixadas para que alertasse as suas empresas dos seus países de origem, tivesse muito cuidado em participar da festa, da farra da privatização no Brasil. Muito cuidado. Porque no momento em que assumisse um governo sério, iria Voltava propor tudo para trás. a reversão, exatamente, rever tudo, ou pela anular os atos ilegais, ou para reverter, enfim, alguma coisa. E aí eu pergunto, você vê condições políticas para a gente fazer isso? Veja bem, eu estou torcendo para que isso ocorra. Só para dizer uma coisa, viu, Marcelo? O Canal Arte Agora, ele é exemplo dos grandes canais do mundo. Nós já proclamamos as nossas preferências eleitorais. Nós não apoiamos de forma subterrânea, a gente não faz feita Globo, que apoia mais, que diz que não apoia, mas apoia. Não, nós apoiamos. Nós estamos de cabeça, corpo e membros na candidatura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que nós achamos que é a grande solução para o Brasil. Né? Pode dizer outra, certo? Mas a gente acha que hoje Lula é a solução. E nós acreditamos tanto isso que eu já comprei a minha passagem para Brasília e já contratei a hospedagem em Brasília. Quer dizer, eu vou para a posse de Lula no dia 1º de janeiro de 2023. E não gostaria de ser atrapalhado por nenhum golpista. Né? Bom, mas dentro de tudo isso, a pergunta é, você vê condições, Marcelo, de reversão dessa situação, pelo menos no curto prazo? Bom, o meu tema é guerra híbrida, não é eleição, então eu vou voltar mas faz parte, faz parte. Faz. Mas eu vou me reservar para não falar disso. Eu quero dizer a você, o Alexandre, que... Só um negocinho, peraí. Se eu convidasse você para a gente fazer um programa sobre eleição, não problemas, mas problemas, por exemplo, né? O convite do presidente, do ministro da Defesa para ser vice-presidente da chapa do senhor Bolsonaro, as movimentações no âmbito do Congresso Nacional para a A instituição hora que você de um quiser. semipresidencialismo. Então já está convidado, a gente vai nos próximos dias fazer essa conversa. Já temos mais 2 programas, então, porque nós temos que fazer um de segurança pública ainda, né? Também. Deixa eu dizer a você, o que eu acho fundamental é o seguinte, claro que o governo Temer e o governo Bolsonaro são só a consequência de tudo isso, mas o fundamental, onde o meu estudo chegou, ele chegou no seguinte, o que eles queriam? Por que o Brasil se transformou de uma promessa numa piada? Onde é que foi parar os BRICS? Se escuta falar nos BRICS depois que depuseram a Dilma? Não. Os BRICS acabou. O Brasil nem participa praticamente mais. Onde é que foi parar a diplomacia Sul-Sul? Acabou. O nosso presidente bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. O nosso presidente diz ao presidente dos Estados Unidos, eu te amo. O Brasil hoje voltou a ser uma colônia no quintal dos Estados Unidos. Onde é que foi parar a soberania brasileira sob pressão?
Então, as três grandes coisas que incomodavam os Estados Unidos, porque geravam vantagem para o povo brasileiro e desvantagem para o capital estadunidense, acabaram. Então, o que a guerra híbrida queria fazer, ela fez. O teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essas coisas todas que o Bolsonaro fez, esse Paulo Guedes, tudo isso é os píncaros da questão. Mas o fundamental era apear do poder, tirar do poder um projeto de soberania que, ao tempo em que beneficiava o cidadão brasileiro, prejudicava o interesse estadunidense. E isso eles conseguiram, e por isso que o Brasil virou essa piada. Claro que eles não queriam Bolsonaro. Inicialmente não era o Bolsonaro. Inicialmente era esse que vai ser o vice do Lula. Inicialmente era o PSDB, que é uma direita mais comportadinha, uma direita mais deglutível, mais digerível. Mas, ainda assim, herdeira desse canalha aí de quem você falou agora há pouco, o seu FHC, que foi já quando governou, e o partido dele continua sendo uma coisa que, para os Estados Unidos, é perfeitamente boa. Mas entrou água no angu. No meio do caminho tinha um Bolsonaro. Então, eles engoliram o Bolsonaro. Para eles, não sendo uma coisa que os desfavoreça, qualquer coisa vai, nem que o brasileiro tenha que se estrepar. Então, aonde eu quero chegar é de que a guerra híbrida foi travada passo a passo, minuto a minuto. Antes de 2013, não deu certo, não funcionou. A partir de 2013, cada passo que está previsto no livro foi adotado. E deu certo e aconteceu. Se vamos poder reverter, olha, cara, eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é o seguinte: no momento em que ganhar o Lula a eleição, neste exato momento, as engrenagens vão voltar a girar para fazer com que ou ele não tome posse, ou ele não governe como ele quer, ou, sabe? Para mim, isso é muito claro, porque isso acontece em todo lugar. Aconteceu na Ucrânia em 2014. O golpe que se deu na Ucrânia em 2014 é exatamente o mesmo que se deu no Brasil em 2016. Igual, feito do mesmo modo. Aquele McCain, que foi um candidato a presidente derrotado nos Estados Unidos, foi discursar lá na praça onde estavam os manifestantes. Tinha uma embaixadora americana, Nuland, que ia na praça levar comida para as pessoas. O golpe de 2014 na Ucrânia foi uma revolução colorida igual a que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque o presidente da Ucrânia, na ocasião, não queria entrar na União Europeia. Era um homem que não agradava ao governo do senhor Obama nos Estados Unidos. E isso funciona assim, é assim. Então, no momento em que nós ganharmos a eleição, se a esquerda ganhar a eleição com um candidato ou outro e quiser governar, neste exato momento, as engrenagens dessa gente vão começar a girar de novo. Eu queria dizer para você o seguinte, uma coisa que no decorrer da exposição eu acabei esquecendo. Existem elementos notórios, hoje são absolutamente claros, insofismáveis, fortíssimos, de que essa dupla dinâmica aqui de Curitiba, o seu Deltan Dallagnol e o seu Sérgio Moro, estavam a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América do Norte.
Eles frequentaram cursos que essa gente... o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro fez curso para ensinar eles. Os agentes desse Departamento de Justiça vinham aqui sem precisar pedir permissão, determinavam o que era preciso fazer, eles trocavam... A legislação brasileira obriga a canais. Quem se relaciona com os países, com os outros países, é o Ministério das Relações Exteriores. Quem aprova coisas a ver com o Judiciário, com o Ministério Público, na relação com outros países, é o Ministério da Justiça. Pois eles faziam tudo... Tem um discurso de um homem dos Estados Unidos, que está no meu livro, esse discurso, inclusive com link para quem quiser ver, que ele diz o seguinte: nós e os procuradores do Brasil desenvolvemos uma relação de amizade. Era uma colaboração direta. Eu telefonava, qualquer coisa eu telefonava para o cara. Eles telefonavam entre si para decidir as coisas. Marcelo, você está com o seu livro aí do lado para mostrar para a gente? Se você me der a minha Sim, claro. Tem todos os segundos do mundo. Que eu acho que esse é um livro que deve ser lido pelas pessoas, porque esse é um assunto, como nós falamos no início do programa, um assunto que não todo brasileiro, quer se dizer, minimamente informado, não pode desconhecer esse assunto. Esse assunto é tratado nesse livro do Marcelo Jürgen, e que ele traz consequências. Ele acabou de dizer que no momento em que o nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva vence a eleição, esse mecanismo, veja a capa, veja aí, estamos todos aí. Então, o que você pensa não é você que pensa. Isso é uma frase lapidar. O subtítulo é A Guerra Híbrida no Brasil. Pois é, isso é Então, nós recomendamos a leitura. Bom, e para a gente não ficar muito triste, porque o programa está chegando ao final, eu quero avisar a todos vocês que nós vamos ter mais 2 encontros com Marcelo Jürgen. Pelo menos mais 2. Num deles, nós vamos tratar de segurança pública, e realmente Marcelo é um expert no assunto, e no outro nós vamos conversar sobre essa movimentação eleitoral que nós estamos percebendo no Brasil, as idas e vindas eu vou chamar do canalha, cada um que chama do jeito que quiser, certo? Esse juiz ladrão, Sérgio Moro, né? Isso aí realmente é bom que a gente diga para ele saber que a história vai cobrar dele o tempo todo, né? A história não vai perdoá-lo, né? Mas se existem algumas movimentações, todas são lícitas, e as pessoas vão percebendo quem é quem, movimentações golpistas ou não, então nós vamos ter também um programa sobre isso. E até lá, eu falo com você que está em casa, que ainda não é inscrito no canal até agora, aproveite para inscrever. Tem uma tecla assim, inscreva-se, você mete o clique nela, não vai pagar nada, e a gente vai mandar uma mensagem clara à humanidade, à sociedade, que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia e de muito boa vontade, a gente pode construir um mundo melhor para todos. O mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E agora nós vamos ouvir as despedidas de Marcelo, esse belíssimo jurista que deu essa aula e que vai voltar para conversar conosco, para conversar pelo menos 2 assuntos, que é a segurança pública e essa movimentação eleitoral no Brasil. Marcelo, a palavra é tua. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer tuas palavras gentis. Eu quero me colocar à tua disposição, à disposição das pessoas que estão assistindo o teu canal. Aquelas pessoas que desejarem adquirir o livro podem entrar em contato diretamente comigo. Eu estou no Facebook e tem uma página oficial minha a respeito da questão da guerra híbrida no Facebook também. O livro está disponível nas principais plataformas, Amazon, Estante Virtual, Americanas.com, no próprio site da editora, que é a editora CRV, também tem, e assim por diante.
eu quero me despedir dizendo assim: você tem toda a razão e é fundamental para que nós possamos ser os donos do nosso próprio destino e criarmos não só um mundo melhor, um país melhor para todos os brasileiros, que nós saibamos nos defender desse tipo de coisa que nos ataca. Então, a primeira coisa é saber o que nos ataca, para que a gente possa se defender. Então, aonde eu estou querendo chegar é o seguinte: quanto mais pessoas puderem perceber que todas as coisas que aconteceram a partir das jornadas de junho estavam articuladas entre si, e aqui no livro isso está passo a passo demonstrado, com bibliografia, com fontes, com todas as questões para você poder perceber que efetivamente foi assim. Então, eu me despeço dizendo a todos que, por favor, se informe, e, mais uma vez, agradecendo o teu convite e toda essa generosidade do modo como você conduz o programa e do modo como você analisa todas as questões. Muito obrigado.